Eu tenho falado e pregado sistematicamente nas últimas semanas, com exceção do final de semana passado, que celebramos o Dia das Crianças, e nós falamos então sobre filhos, né, presente de Deus. Jesus foi criança, sobre a Bíblia, em relação às crianças, que as crianças são algo maravilhoso que Deus tem nos dado, e a nossa responsabilidade de instruí-los e educá-los para a glória de Deus, amém? Mas sistematicamente eu tenho falado sobre o cultuar. Este momento, sabe, este momento ele é especial. Não há nada que possa nos tirar da presença de Deus e de estarmos juntos, pelo menos uma vez por semana. Eu gostaria que fossem muito mais vezes. A igreja primitiva, logo após a ascensão de Cristo, logo após a descida do Espírito Santo, a igreja dos apóstolos, eles reuniam todos os dias, no templo e de casa em casa, partiam pão, eles tinham uma vida em comunidade. Então, neste tempo, eles desfrutavam de uma comunhão muito grande. Então é importante, a noite de domingo, você separar, porque domingo é o primeiro dia da semana. Você começar bem a tua semana. Amém? Amém? Então, outra coisa, queridos, nós estamos com uma necessidade na ação social. Nós precisamos de uma cama de casal com colchão para uma família carente. Tá certo? Se você tem sobrando na sua casa um colchão de casal, uma cama de casal, de repente você tem colchão, mas não tem a cama, não tem problema. Porque de repente tem gente que tem a cama e não tem o colchão. Você procura, cadê a Janete? Fica de pé, Janete lá, aquela senhora. Você pode procurar a Janete, falar com ela, eu tenho a cama, eu tenho o colchão, e assim nós vamos estar ajudando uma família necessitada. Amém? Ok. Queria chamar o Cleomar aqui também, o seu irmão Cleomar. Ele até me pediu, pastor, tu fica lá comigo para me ajudar, né? Eu vou ficar. Pode pegar esse microfone aqui, Maico? Oi. Está funcionando. Qualquer coisa eu te ajudo aqui, mas vai aí que Deus é contigo. Primeiramente, eu queria saudar a todos com a paz do Senhor. Assim, há uns 3 meses atrás, comecei a sentir umas fortes dores no abdômen, nessa região. E muita ronquidão também. Aí fui num posto de saúde, o médico me pediu alguns exames, fiz. Ele olhou e disse, não, tu não tem nada, vamos fazer outro exame. Aí peguei e fiz outros. E ele olhou, não apareceu nada também. Foi aí que ele disse, cara, eu não tenho mais o que fazer por ti. O que eu posso fazer agora é te encaminhar para Porto Alegre. Mas o teu sintoma é de câncer no intestino. Foi aí que eu peguei, fui para casa, entrei no meu quarto, chorei na presença de Deus e pedi para Deus, Senhor, eu quero ter um intestino como de uma criança. Eu não aceito ter enfermidade, não aceito ter câncer. E fui para um médico particular aí. Aí ele me pediu outros exames e me perguntou, tu tem alguém na família que teve caso de câncer no intestino? Eu disse, sim, minha avó faleceu disso. Ele, então tu vai fazer um exame chamado colonoscopia, que para um homem já é bem difícil fazer, quem fez já sabe. Eu tive que ficar 3 dias praticamente só tomando água. E aí peguei e fui fazer o exame. Só que antes de fazer o exame, eu tinha orado no meu quarto, chorado na presença de Deus e disse, eu quero um intestino como de uma criança, limpo e puro. E aí fui lá, fiz o exame, o médico saiu e disse para minha esposa, ela foi comigo lá segunda-feira, aí ele disse, olha, teu marido não tem nada, o intestino dele está limpo, ele poderia ter ficado só nisso. Só que para finalizar ele disse, parece de uma criança, está limpíssimo. E daí na hora eu saí de lá chorando porque me veio aquela palavra que eu tinha pedido para Deus. Só que eu tinha mais 13, 14 exames de sangue que eu tinha feito, de fígado, de vários outros tipos de exame. Aí eu peguei, sexta-feira fui levar para o médico. Aí ele pegou, olhou, ele disse, tu teve hepatite A? Eu disse, não. Ele, não, teve aqui, ó, tá aqui, ó.
quando tu teve essa hepatite, fica marcado para o resto da vida, qualquer exame que tu fazer vai aparecer que tu teve. Mas aqui mostra que tu fez o tratamento, tudo, e foi curado direitinho. Eu disse, pô, mas eu não fiz tratamento nenhum, não tomei nem aspirina para isso. E isso me mostrou mais uma vez que, sem eu saber, Deus já vinha cuidando de mim lá de trás. E é mais ou menos por isso aí, é tudo para glorificar o nome do Senhor e para, muitas vezes a gente anda desanimado, sabe, abatido, só que a gente deve confiar um pouco mais em Deus e mostrar que Deus é bom e o diabo não presta. É isso. Aleluia. Amém? Sabe que quando nós testemunhamos e contamos aquilo que Deus tem feito, nós testificamos exatamente isso que o Cleomar falou no final. Deus é bom, e nós temos um inimigo que nós nunca podemos esquecer, que nos ataca, diz a Bíblia, de dia e de noite. Mas também, como eu falei na última quinta, não podemos esquecer que maior é aquele que está em nós. Nós não podemos superestimar a ação maligna. Não devemos ignorar que o diabo age. Mas também não ficamos... eu vejo muitas vezes a gente achando que o diabo tem mais poder e mais uma atuação maior do que realmente ele pode ter. A Bíblia fala que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Então creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria propor a você nessa noite um desafio. De nós falarmos sobre alguns aspectos da vida de Cristo que precisam ser extremamente relevantes e devem ser renovados e rememorados sempre por cada cristão. Me preocupa hoje quando a Bíblia fala no livro de Pedro que nós devemos estar preparados para responder aquelas pessoas que pedirem a razão da nossa fé, a razão da esperança que temos. E na conversa que eu tenho muitas vezes com pessoas dentro da igreja, eu percebo que não é questão de conhecimento, é questão de fé e convicção. Ela não tem nem o conhecimento, nem a fé e convicção. E hoje eu li uma coisa muito interessante, a respeito das pessoas não salvas dentro das igrejas evangélicas. Será que é possível isso? Será que é possível ter pessoas não salvas ainda dentro das igrejas evangélicas? Totalmente. Porque ainda não resplandeceu a elas a luz do Evangelho de Cristo. Elas ainda não entenderam quem é Jesus, ainda não entenderam o plano de salvação, ainda não entenderam que são pecadores, ainda não entenderam que o pecado leva à morte e à separação de Deus, ainda não entenderam que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados, não entenderam quem é Jesus. Por isso que no final aqui da canção, eu fiquei exaltando ao Senhor, porque o início da minha palavra, e eu vou fazer isso a partir do livro de Marcos, nós vamos tirar algumas semanas para ministrarmos e falarmos sobre o livro de Marcos. E eu vou explicar por quê. Abra comigo Marcos capítulo 1. Nós vamos andar um pouco rápido, não tem como nós meditarmos como deveríamos, vamos assim dizer, que senão a gente vai levar um ano fazendo isso, de 2 em 2, 3 em 3 versículos. Mas eu vou explicar os versículos, nós vamos ler o texto, depois eu vou explicar o texto e vamos trazer para a nossa realidade hoje como aplicarmos o texto nas nossas vidas. Marcos, Novo Testamento. Você abre o Novo Testamento, vai achar Mateus. Depois de Mateus vem Marcos. É fácil de achar, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Por que eu escolhi Marcos para a gente tratar sobre a vida de Cristo? Porque Marcos foi primeiramente, João Marcos, ele era filho de uma mãe judia e de pais gregos. Ele vinha de uma cultura completamente dominada ali pelos romanos, e ele entendia muito bem a cabeça dos romanos naquela época. Ele sabia que eles eram pessoas muito práticas e muito apressadas na sua vida diária. Se você ler Lucas, por exemplo, Lucas tem capítulos enormes, com descrições de cânticos, com
palavras filosóficas, Lucas escreve mais para a cultura grega, aqueles amantes dos poemas, das poesias, de um texto mais rebuscado. Mas Marcos não, Marcos entendeu a praticidade dos romanos. Por que eu estou escolhendo Marcos? Porque nós estamos vivendo num tempo assim, como na Roma antiga, onde as pessoas não têm tempo para contemplação. As pessoas não têm tempo para, analisarem coisas, avaliarem o belo, lerem um bom livro, sentarem com seus filhos, lerem para os seus filhos, olhar para a sua esposa, olhar para o seu marido, cultivar um jardim. Eu estou falando de coisas do dia a dia. Se as pessoas não têm tempo para isso, muito menos para ler a Bíblia, para orar, para ter um tempo de contemplação diante de Deus, para buscar o seu Deus sem pressa, para que a nossa comunhão com Deus não seja aquela oração que a gente faz: Senhor, obrigado por este alimento, muito obrigado por ter suprido o pão na nossa mesa, em teu nome, Jesus, amém. E essa oração muitas vezes é a única oração que a gente faz durante o dia todo, quando faz. Quando não come, de qualquer jeito, até sem agradecer, né? Pelo menos sem dizer: Senhor, obrigado pelo pão que está colocando em minha mesa. Obrigado pelo esse prato de comida que tu coloca em minha mesa. Nós não temos tempo, nós somos muito apressados, muito rápidos. Marcos, sabedor que os romanos teriam essa abordagem, e entendendo isso, então ele escreve a sua carta. Olha como é que ela começa, e você vai entender porque eu não combinei o cântico com eles, nem sabia que eles iam cantar esse cântico. Como também não combinei com o Carl Gustavo Severin, que pregou ontem à noite em Novo Hamburgo, né? O Vanderlei falou que Porto Alegre, mas foi em Novo Hamburgo, ontem à noite. Eu sei que alguns irmãos estiveram lá, e uma parte da minha família esteve também, eu não pude estar. E ele pregou sobre o que mesmo? Jeremias 29, mesmo texto que eu preguei quinta-feira aqui. Eu é que sei que pensamentos. O cara é sueco, eu sou brasileiro, né? Mas a gente tem o mesmo espírito. Porque Deus quer falar com o povo dele a respeito dos pensamentos de Deus a teu respeito, querido. Que são pensamentos de paz, de esperança e não de mal. Amém? Então vamos lá, a praticidade da vida hoje, a vida moderna. Estudo, curso, trabalho, divertimento, lazer. Até me foi pedido pelo Adolfo oração por um rapaz que nós conhecemos, que está mal no hospital. E eu queria, antes de começar a pregar, orar por ele, pelo Vinícius. Não é o Vinícius aqui, tecladista, fique tranquilo, mas é um rapaz que nós conhecemos, trabalhou com Adolfo, e eu não vou contar as circunstâncias por que ele está no hospital, mas foi vítima de violência, e por estar num lugar que não deveria estar. Vamos deixar por isso mesmo, só por isso. Ele está correndo risco de morte. O cérebro dele está aberto, eles guardam a parte do cérebro aberto, eles abrem a medicina abre um espaço no estômago e guarda ali para que não se deteriore, para depois fazer a cirurgia, retornar a parte do cérebro lá para cima, pelo menos o tampão, o osso. Um jovem, 20 e poucos anos. Vamos orar? Colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Vinícius. Nós o conhecemos. Seus pais, que estão agora no desespero e na angústia, vendo o seu filho passar pelo que está passando. Nós pedimos a Ti o Teu milagre, que Tu possas, Senhor, estender as Tuas mãos, tirá-lo da morte. Nós repreendemos a morte agora em nome de Jesus Cristo. Pedimos um milagre na vida dele, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém? Então, por isso eu escolhi Marcos, porque Marcos ele é mais fácil de ler nesse sentido. Olha como é que começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Complete aí, gente. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o que a gente estava cantando agora? Tu és Cristo, tu és Jesus, Filho de Deus. Gente, esta deve ser a tua confissão de fé e a minha confissão de fé como cristão. Princípio, começo. Marcos está dizendo que houve um princípio, um início da pregação do Evangelho. O que é Evangelho mesmo? A palavra Evangelho significa boa notícia, boa palavra, boas novas. Princípio da pregação das boas novas de Jesus, porque
boas novas podem ser de qualquer pessoa. Mas aqui é boas novas de Jesus. Agora, quem é esse Jesus? Esse nome Jesus, ou Yeshua, era um nome muito comum na época em que Jesus andou nessa terra. Muito comum, não era tão incomum assim. Então, nós temos que entender por que ele foi chamado Nazareno, o filho de Maria, o filho de José, o Galileu, porque ele morou na Galileia, Jesus. Mas aí, Marcos, ele identifica quem é esse Jesus de uma forma que eu não vou ter tempo hoje. Eu poderia ficar só nesta noite, gente, só nesse texto aqui. E analisar contigo, pela palavra de Deus, pela Bíblia, esta declaração: Filho de Deus. Hoje, falar em Deus, todo mundo fala. O jogador de futebol faz um gol, glória a Deus, graças a Deus. As pessoas falam até, eu já vi pessoas dizendo, eu sou ateu, graças a Deus. É sério. É Deus para cá, é Deus para lá, é Deus, Deus, Deus. Então, é complicado hoje você ter esse entendimento, essa percepção de uma divindade. Porque a divindade pode ser um Exu, pode ser, um ídolo materializado, pode ser... muitas pessoas têm hoje, corpos ou espíritos desencarnados. Há uma variedade de deuses, há deuses para todos os gostos, inclusive. Então hoje você fala em Deus, por isso que eu disse que eu poderia ficar nesse versículo e nós meditarmos na palavra, que Deus que nós servimos. Eu falei um pouquinho sobre isso na quinta-feira. Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia fala que a terra é estrado dos seus pés. Deus é o Criador do universo. Nós não temos como medir. Mas Ele se manifestou em Cristo Jesus. Ele se fez carne em Cristo Jesus. Quem é esse Deus? Você já parou para pensar no Deus que você serve? Quem é esse Deus que nós servimos? É o Criador incriado. Quer dizer, aquele que criou todas as coisas, mas não foi criado por ninguém. Porque as pessoas me perguntam, quem criou Deus? Eu digo, ninguém. Diz, como assim? Minha cabeça não entende. Mas não é para a tua cabeça entender. Tua cabeça é limitada. A minha também. Deus, gente, está acima de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todo o universo, da vida, da morte, de tudo. Amém? Então, eu não tenho tempo para a gente analisar isso. Mas é importante que você e eu saibamos quem é esse Deus. Porque quando nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é tão grande... eu estava lembrando de um cântico, eu até ia pedir para o Ângelo, de repente no final, se der para tocar, Ângelo, que ele fala, mas mesmo tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Lembra? Eu lembro só dessa partezinha assim, eu não lembro nem como é que começa. Mas eu lembrei desse cântico quando estava meditando nesse texto, Tão grande tu és, mas mesmo assim tu habitas em mim. E um dia esse Deus, na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, Ele se manifestou, Ele se fez carne e veio até nós. Então aqui Marcos começa dizendo, olha, há um princípio da pregação do Evangelho, há um princípio onde o Deus Todo-Poderoso se manifestou e veio a esta terra. Mas aí ele faz assim um intervalo, ele coloca uma vírgula aqui, e ele fala sobre um outro homem. Interessante isso. João Batista, aquele que prepara o caminho. Nós vamos ler o texto então, vamos lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água,
Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estavam com feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Palavra de Deus. Então aqui nós temos um homem. Marcos começa dizendo: olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas um pouquinho aí, antes dele vir, Deus enviou um precursor, chamado João Batista. E João Batista é aquele que prepara o caminho. Como é que ele prepara o caminho? Ele primeiro prega o arrependimento. O que é arrependimento, gente? Arrependimento é diferente de remorso. O remorso é aquela tristeza que a pessoa sente por ter feito algo errado, mas logo ali na frente ela faz de novo. Arrependimento é quando a pessoa toma uma decisão de abandonar aquele ato, aquela atitude, aquele comportamento, e diz: agora eu não quero mais isso. Eu estou arrependido. É você abandonar uma atitude errada. Abandonar um princípio errado de vida. Outra coisa que João fazia, ele batizava com água ou na água ou em água. Ele realizava o batismo que a igreja realiza hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em seguida. Mas uma outra coisa interessante que João faz, ele reconhece a sua posição. O que ele fala lá? Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Em outros textos de Mateus e Lucas, pessoas perguntam para ele: és tu o Messias? Ele fala: não, eu não sou. Eu vim como precursor, aquele que abre o caminho, aquele que prepara o caminho, mas eu não sou. Então ele reconhece sua posição diante de Deus. João, ele faz outra coisa quando ele reconhece sua posição diante de Deus, ele aponta para Cristo. Ele fala: eu não sou, mas ele vai vir. E lá em João, que não é o mesmo João que escreveu aqui, é o apóstolo João, capítulo 1, versículo 29, você não precisa abrir agora, abre depois, se você está anotando, fala: eis o Cordeiro, quando João vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele aponta para Cristo. E ao apontar para Cristo, ele fala: olha, ele, Jesus, o Messias, vai fazer algo que eu não posso fazer. Eu batizo com água, eu batizo na água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, diz a Bíblia em Efésios, ele é o penhor da nossa herança. Jesus enviou o Espírito como garantia de que ele voltaria para resgatar a sua herança. Penhor, você sabe o que é, né? Aquilo que você... A Caixa Federal tem muito disso. Tem ainda, Denis? Onde é que está o Denis? Foi arrebatado. Tem ainda, né? Eu lembro que a minha avó penhorava as alianças dela toda hora, né? Sempre precisando de dinheiro, a velhinha. Ia lá, botava no prego, depois ia pagar um jurinho, depois ia lá e tirava, né? Ia lá e botava, depois ia lá e tirava. Então, até a minha aliança da minha esposa, quando nós casamos, era mais fininha, e nós mandamos fazer essa dos 25 anos de casado maior, para que as pessoas de longe possam ver, e dentro dessas nossas alianças tem a aliança da minha avó. Minha mãe me deu, e nós mandamos para um ourives, para uma pessoa que fazia isso lá, uma irmã mandou fazer para nós lá em Cachoeirinha. E eu lembrei disso, né? Então nessa aliança, né, parte dessa aliança, o ouro que está aqui um pouco, ele já esteve no prego algumas vezes, já esteve como garantia de um empréstimo que ela fazia. Isso é penhor. Então quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é penhor, significa que enquanto ele não for resgatado, o porquê ele está penhorado, enquanto a igreja que está penhorada, e ele é a garantia dessa penhora, ele vai continuar conosco. Amém? Isso é uma garantia que nós temos do próprio Cristo. Agora, gente,
Quem é João Batista hoje? Quem é João Batista hoje? Ou pelo menos quem deveria ser João Batista hoje? Eu vou falar aqui o que João Batista fazia. De novo, quero que você pense comigo. João Batista prepara o caminho para a vinda de Jesus. Amém? Ele prega o arrependimento. Ele batiza na água. Ele reconhece a sua posição que não é Deus, que não é o Messias, ele é o enviado. Ele aponta para Cristo, que vai batizar com o Espírito Santo. Quem é João Batista hoje? Quem é, gente? Quem? Meu Deus do céu. Vamos falar assim, né? A igreja. Amém? A igreja. Você e eu, como corpo de Cristo, temos esta missão de preparar o caminho para a volta do Messias. Para que ele venha. Para que ele venha tomar, só que ele não vai vir, quando ele vier de novo, ele não vai nascer de uma virgem, ele não vai padecer, ele não vai ser perseguido. A Bíblia fala que ele vai vir nas nuvens com poder e grande glória. Jesus não vai vir de novo, ser pregado numa cruz, as pessoas falam isso. Não, gente, ele vai vir para governar, para reinar, para julgar, para governar sobre essa terra. Amém, queridos? Eu tenho essa esperança, essa convicção que está na palavra de Deus. E você deveria tê-la, porque ela faz parte do Evangelho. Apontar para a eternidade em Cristo Jesus. Então, João Batista é você hoje. Pregar o arrependimento. Dizer para as pessoas, olha, você precisa mudar a sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa se arrepender dos teus pecados, você precisa... Sabe, eu estou tomando todo cuidado, porque as pessoas usam, e isso vai vai diminuindo o sacrifício da cruz, quando você fala, você precisa aceitar Jesus. Você precisa, o pior, né? Dar uma oportunidade para Jesus na sua vida. Misericórdia, gente, quem é você e quem sou eu para dar oportunidade para Jesus na nossa vida? Quem somos nós? Que evangelho barato é esse? Que coisa mais sem graça? Mais centrada em mim mesmo, de que se eu tenho a prerrogativa de dar uma oportunidade para o Deus Todo-Poderoso vir morar em mim, as pessoas estão de brincadeira. O que eu ouço hoje, muitas vezes eu fico apavorado, é brincadeira. Parece que eu sou maior do que Deus, eu sou maior do que Cristo, eu sou maior do que o Espírito Santo, porque parece que Ele está em volta de mim, querendo me... deixa eu entrar na sua vida, Everton. Everton, eu quero morar no teu coração. Eu preciso tanto de ti. Querido, Jesus já existia antes da eternidade passada, Ele sempre existiu e nunca precisou de mim e de você. Ele me criou e criou você por amor, expressão do seu amor, imagem e semelhança de Deus, para reinarmos nessa terra e governarmos essa terra. Então a gente tem que parar com essa brincadeira. Arrependimento é dizer, Deus, eu estou andando errado e eu preciso que, Senhor, Tu me dês o Teu perdão e Tu me dês uma oportunidade de ser perdoado. É isso que é o Evangelho. Então, gente, é interessante, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que como igreja, este é o nosso papel. Nós precisamos reconhecer a nossa posição diante de Deus. Que nós não somos o centro de todas as coisas. Deus não está lá no céu assim, né? Vamos lá, converte, Everton, converte. Puxa vida, eu fiz tanto por ti, eu entreguei meu filho, vamos lá, eu estou esperando. Que isso, gente? Ele é Deus. Ele aponta para as nossas vidas, Ele é que nos salva. Foi Ele que desceu dos céus até nós. Foi nós que fomos buscá-lo. Ele que veio nos buscar. A diferença hoje do cristianismo para todos os credos religiosos de toda a terra é exatamente essa. Todo credo religioso, e infelizmente até o evangelho, os evangélicos hoje estão fazendo isso, sabe, para vergonha nossa. Você tem que fazer algo para merecer o céu. Você tem que fazer algo, você tem que fazer um sacrifício para Deus te abençoar. Isso é mentira. Você não tem que fazer nada. Você só tem que dizer, Senhor,
me perdoa, eu sou um pecador, eu estou arrependido, Senhor, me ajuda a andar na Tua presença. Claro que depois que você recebe a salvação, Cristo vem morar no teu coração, Ele quer transformar a tua vida para que você ande bem, para que você seja transformado pelo Espírito Santo, para que a tua vida seja moldada segundo a vontade de Deus, para que você abandone as velhas práticas de pecado e viva uma nova natureza, viva em santidade diante do Senhor Deus. Claro que isso tudo faz parte, mas não é eu que vou fazer alguma coisa, é Deus que faz por mim. É Ele que fez tudo por mim. Inclusive, envia o Espírito Santo para me ajudar nessa tarefa, para me dirigir nessa tarefa, para me santificar. Amém? O terceiro ponto, o versículo 9 fala que Jesus veio para ser batizado. É interessante, né? Falarmos sobre o batismo de Jesus. O que significa isso? Por que Jesus, se batismo é para remissão de pecados, e Jesus não tinha pecado, por que ele precisava ser batizado? É para cumprir a lei. Tá, mas para quê? Por que cumprir a lei? Porque aqui você percebe que Marcos é muito prático. Ele apareceu, João apareceu, ele foi batizado, ele vai ser tentado, ele é sistemático, ele é muito prático. Olha, Jesus apareceu, está pregando aqui, ele vai ser batizado, e João está pregando antes, e ele vai batizar com o Espírito Santo, e Jesus é batizado. Marcos não vem, gastando tanto tempo para explicar algumas coisas. Os outros evangelistas, eles gastam um tempo maior. Você pode ler isso em Lucas, você pode ler isso em Mateus. Um tempo maior que eles gastam para falar a respeito dessa questão, porque quando João, num dos relatos dos evangelistas, quando ele vem para ser batizado, João fala: eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim para que eu te batize. E Jesus diz para ele: olha, deixa, por esse tempo é necessário que assim aconteça. Mas aí, sabe que quando Jesus é batizado, ele já está ali no batismo dele, e depois do batismo dele, o ministério dele dura 3 anos, e a Bíblia fala sobre isso. Ali no batismo dele, ele já está tomando o meu lugar e o teu. Por isso ele precisou ser batizado. Ele está mostrando: olha, eu vou ser batizado para cumprir a lei, porque a partir de agora eu começo, diante do Pai, a tomar a natureza humana pecaminosa. Não que ele tinha pecado, nunca teve. Mas ele começa ali a sua missão substitutiva nessa terra. Ele começa a me substituir ali, querido. Ele começa a te substituir ali. Ele está dizendo: olha, eu estou sendo batizado aqui, não porque eu preciso, ou porque eu tenha pecado, ou porque eu preciso de uma nova natureza. Eu estou sendo batizado aqui para assumir a natureza humana que eu vou redimir na minha carne. E ele é batizado, e ali no batismo, e Marcos, ele registra de uma forma muito pontual uma coisa muito importante. Quando os céus se abrem e Deus fala. É interessante o versículo 1, você viu isso, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e aqui Marcos se dá o trabalho novamente de confirmar isso. Este é o meu filho. Deus está falando: este é o meu filho. E aqui ele vai quebrando com alguns paradigmas e alguns conceitos que as pessoas tinham, que João vai falar isso muito bem. Quando ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, a gente usa a expressão unigênito, né? Mas a palavra unigênito traduzida significa o quê? Único. Porque as pessoas acham assim: não, Deus, todos são filhos de Deus. Queridos, não somos filhos de Deus. Deus só tem um filho. A manifestação na pessoa do Filho, da Trindade. Jesus é unigênito. E ele é o primogênito, primeiro de muitos irmãos que ele conquista pelo seu sacrifício na cruz. Então é importante essa declaração para as pessoas que estavam ali ouvindo, e para você e eu, nesta noite, essa declaração de suma importância: você serve o Filho amado de Deus. Você não está servindo a uma imagem de escultura, a uma divindade descoberta em qualquer lugar. Você está servindo aquele que criou todas as coisas. Amém? Amém?
Então ele é batizado e esta voz fala: é meu filho. E isso fica gravado na mente dos discípulos que estavam ali. Próximo ponto, Jesus é tentado, versículo 12 e 13. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E logo depois, ele já aparece pregando na Galileia. João não relata como Mateus relata, né? Se és filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Se tu és filho de Deus, faz isso. Não. Marcos não relata, né? João Marcos não relata. Ele fala, olha, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser tentado. Por quê? No momento em que ele é batizado e recebe essa natureza, não humana no sentido pecaminoso, porque Jesus nunca teve pecado, mas ele se faz homem, ele se faz carne. E o mais maravilhoso disso que a Bíblia nos revela é que durante toda a eternidade lá no céu, quando você estiver passando no céu, e depois aqui na Nova Jerusalém, onde a Bíblia mostra que vamos morar com Cristo, parece muito filme de ficção científica, mas o dia que você estiver lá, essas palavras que você está ouvindo essa noite, você vai lembrar. O Espírito Santo vai te trazer à mente. Lembra que aquele careca lá, pastor Everton, falava para vocês que vocês iam morar nessa cidade? Os caras ficavam, que coisa esse negócio de Nova Jerusalém, de céu. Eu quero saber aqui na terra. Eu quero te dizer uma coisa, gente, eu quero saber lá do céu mesmo. Porque aqui na terra, eu vou te contar, às vezes é dolorido e doloroso. É má notícia, é angústia, é sofrimento, é dor, é tristeza. Uma vida muitas vezes difícil. Não é fácil viver. Então, quando você estiver lá andando pela Nova Jerusalém, você vai lembrar dessas palavras. Poxa, quantas vezes eu vi tanto o pastor Everton como qualquer outro pregador que fala sobre isso, falar sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém, ruas de ouro, a glória de Deus. Eu ficava pensando, como é que é isso? Você não tem como imaginar. Eu fico imaginando na minha mente, mas é muito mais do que isso. E às vezes eu fico pensando, tu acha que às vezes não vem na minha mente, Deus, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse negócio aí? De ruas de ouro, mar de cristal, pedras preciosas e tal. Que negócio é esse? Tua glória. É difícil a gente visualizar ou mentalizar isso. Mas isso vai chegar. Então Jesus é tentado. Por que ele é tentado, gente? E aí parece um contrassenso da Bíblia. Por isso que eu acho a Bíblia maravilhosa. Porque lá em Tiago, fala, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, e Ele também não pode ser tentado pelo mal. Interessante, né? Deus não pode ser tentado pelo mal, mas Jesus pôde. Os mistérios da fé, quer dizer que Ele não era Deus? A igreja se debateu sobre isso durante séculos, para reconhecer a divindade de Cristo. Porque se Ele não era Deus, Ele não podia ser nosso Salvador. Mas quando Ele é batizado, Ele assume essa natureza. No nascimento Ele já assume a natureza humana. No batismo Ele fala, olha, eu vim exatamente para isso, para remir o homem. E na minha carne, eu preciso passar pela tentação. E é muito legal quando a gente estuda a tentação de Cristo em Mateus 4, em Lucas 4. Sabe, as áreas em que Ele foi tentado, e aplica isso nas nossas vidas hoje, né? A área da barriga, vamos dizer assim, né? Das necessidades pessoais. Quantas pessoas desviam, porque às vezes não tem o carro que gostariam de ter, não tem a casa que gostariam de ter, não tem as roupas que gostariam de ter, não tem a comida na mesa que gostariam de ter, não tem as necessidades materiais supridas que gostariam de ter supridas. Abre a tua mente, abre os teus olhos para ver o que está acontecendo no mundo hoje, com irmãos nossos que estão sofrendo.
Quanta gente às vezes larga a igreja, larga a fé, larga Cristo, porque sucumbe. Ele não consegue transformar as pedras em pães. Você não tem esse poder. E aí você desvia, as pessoas desviam, as pessoas abandonam a Cristo. A outra tentação que Jesus é exposto é a questão de fama, de ter um nome reconhecido. Tem alguns programas aí, The Voice Brasil, e tem um The Voice americano também. Estava vendo algumas questões, eu percebi assim, quantos cantores evangélicos estão nesses programas? Aprenderam a cantar na igreja. Sabe que às vezes eu vou na internet e eu pego um vídeo, eu peguei um vídeo para ver esses tempos do Elvis Presley cantando com grande how great the world, né? Com grande a tua obra. E a interpretação dele é maravilhosa porque ele foi criado dentro da igreja. Assim como outros, Katy Perry, filha de pastor. Recentemente eu li uma declaração da Anitta, que aprendeu a cantar na igreja, e hoje expõe o corpo dela. Ô pastor, tu conhece? Gente, não conheço, eu não preciso ouvir isso, eu só preciso ler. Quantas crianças, adolescentes aprendem a tocar e cantar, e daqui a pouco eles estão pegando esse talento que Deus dá e colocando lá fora, expondo sua vida pela fama. Aí eu me lembro sempre, sabe do quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu quero ser famoso diante de Deus. Eu quero ser famoso para Ele. Eu quero ter meu nome escrito na história da vida de muitas pessoas. Na vida dos meus filhos, da minha esposa. Quem sabe na vida de pessoas dentro da igreja que vão estar lá, se Jesus não voltar, né? Um dia que nós formos sepultados, lembrando, puxa vida, como muitas vezes eu já vi em sepultamentos de pastores queridos que partiram para estar com Cristo, ou homens e mulheres de Deus que partiram para estar com Cristo, e as pessoas testemunhando, dizendo, puxa, ele foi uma bênção na minha vida, ele me levou a Cristo, ele me ensinou a andar na fé, ela me ensinou a amar o próximo. Essa pessoa que está aqui agora já está com Cristo, o corpo está aqui, nós estamos lembrando, ele ou ela me levou a Cristo, me ensinou a amar Jesus, me ensinou a amar meu irmão. Orou por mim quando eu estava enfermo e Deus me curou. Isso é marcar, isso é ser famoso diante de Deus. Isso nós podemos até almejar. Jesus foi tentado. E por último, ele começa seu ministério lá na Galileia, lá no norte. E é muito interessante o fato dele começar o ministério na Galileia, porque a Galileia era conhecido como o território dos gentios. Os judeus, eles têm uma bronca, né? O judeu é muito judeu, né? Eles são o povo de Deus e os outros são todos gentios. E Jesus era 100% judeu. Mas ele começa seu ministério no meio dos gentios. Para dizer, olha, eu vim para os meus e vim para todos aqueles que me receberem. E como é que Jesus começa o seu ministério, gente? Versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que ele prega? Qual é a pregação de Jesus? Qual é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista falava isso. Jesus vem e confirma. Só que aí ele coloca uma coisa a mais. Crede no Evangelho. O Evangelho não existia para João Batista? Não. João Batista ainda servia a lei. Em Lucas 16:16 fala que a lei e os profetas vigoraram até João.
E a partir de João vem sendo pregado e anunciado o evangelho do reino de Deus. A lei, o Antigo Testamento, e os profetas, o Antigo Testamento, vigoraram até João Batista, ali em João Batista, quando vem Jesus. Ele disse: agora vocês não precisam mais disso para a salvação. Para a orientação da vida, sim, mas para serem salvos, não. Mas a palavra dele, a pregação dele, não muda. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É a palavra da igreja hoje, como João Batista desta era, deste tempo, não pode mudar. Como pregador do evangelho, e outros aqui, pregadores tanto de plataforma, de púlpito, quanto no evangelismo pessoal, quanto no grupo de crescimento, como nos pequenos grupos que nós temos, onde quer que nós estejamos, a nossa palavra não pode abrir mão de falar para o povo: arrepende. Te arrepende, você está errado. Você precisa mudar de vida. Você não tem capacidade de mudar de vida sozinho, mas Jesus na sua vida e o poder do Espírito Santo te transformam num novo homem, numa nova mulher. Arrependam-se. A palavra é a mesma, ela não mudou. Mas ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que começa o texto? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos 1. E Jesus aqui no versículo 15 ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem conhece o pastor Isaías, ele tem uma frase, né, que ele baseia lá em Romanos 1, que o que mesmo? Que fala o quê? Conhece essa frase do pastor Isaías? Qual é? O Evangelho. Ele para aí, né? Mas o versículo continua. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você pode ler isso em Romanos 1. 1:16 ou 17, dá uma olhadinha lá. 16, né? 1:16. O Evangelho, este que Jesus estava pregando, era o Evangelho que era poderoso para salvar o homem da miséria do pecado. Porque a miséria do pecado tira o homem da presença de Deus. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, que o ouvido de Deus não está fechado, mas as iniquidades, o pecado do povo separava o povo de Deus. As nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas o Evangelho, que é o quê? O poder de Deus, sobrenatural. Você não entende esse poder, você não pode ter esse poder, mas ele é derramado sobre sua vida. E quando ele é derramado sobre sua vida, você é salvo. Você recebe perdão. Ah, pastor, mas eu não mereço. Não merece mesmo, nem você e nem eu. Nós não merecemos. Mas não é porque nós merecemos que Deus nos perdoa. Ele nos perdoa porque nos ama. Ele nos perdoa porque nos ama. É que nem os nossos filhos muitas vezes. Eles merecem ser perdoados? Claro que não, às vezes merecem um castigo. Mas a gente fala assim: mas eu te gerei. E eu te perdoo. Foi o que Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério. O que Jesus disse para ele? Mulher, onde estão os teus acusadores? O que eles foram? Eu disse: Senhor, não ficou ninguém. Ela errou. Na verdade não errou tanto, né? Na verdade os acusadores foram embora, mas ficou uma pessoa ali. Ficou ela e Jesus. E Jesus vira para ela e fala: eu tampouco te condeno. Terminou aí? Isso que precisa ser pregado na igreja hoje. De novo, voltar a ser pregado dos púlpitos. O quê? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Amém?
Então, queridos, eu quero estudar nesta dinâmica. Eu escolhi Marcos por causa disso. Marcos é dinâmico, você não achou? Começa o Evangelho de Cristo, João Batista aparece, João dá testemunho de Jesus, Jesus vem para ser batizado, é levado para ser tentado, e depois lá no versículo 15 ele começa a pregar. Se você pegar Mateus, já está no capítulo 4. Aqui nós vimos 15 versículos de Marcos, quase toda a história de Jesus já passou. Mas ele é dinâmico, porque Deus sabe, Deus colocou isso no meu coração. Everton, eu sei o dinamismo que a sociedade vive hoje, as dúvidas que a sociedade tem hoje em relação à fé. E eu sei o que o meu povo precisa. Deus tem colocado isso no meu coração, para que você não se deixe abater e não se deixe levar pelas dúvidas. Você tem que ter convicção de quem é o teu Deus, o tamanho do teu Deus. Você tem que ter convicção que você é um pecador e como pecador está destinado ao inferno, mas que a misericórdia e a graça de Deus em Cristo Jesus te perdoam e te levam para o céu. Amém? Não é porque você é bonzinho, não. É porque Deus te ama. Porque Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te salva, Ele te cura, Ele te traz paz e alegria. Às vezes até não, sabia? Às vezes Ele tira a tua paz e a tua alegria. Ô pastor, que é isso? Tira. Não é sempre, mas de vez em quando tira, para te ensinar alguma coisa. Às vezes Deus tira a nossa paz. Tira, não é o diabo não, é Deus que faz isso às vezes. Note bem o que eu estou falando, às vezes. Para nos ensinar a depender dEle, a confiar nele, a segui-lo sempre. Porque Ele tem o melhor para a tua vida e para a minha. Amém? Ele tem o melhor, gente. Paulo chega a usar a expressão: eu preferia partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas penso que é melhor estar nessa habitação, né, carnal, para servir a igreja. Vou traduzir para você o que Paulo queria dizer. Eu preferia morrer e ir para o céu, mas Deus quer me manter nessa terra um pouco mais, para servir a igreja. Então eu vou ficar um pouco mais nessa terra. E Paulo é um exemplo de homem de Deus. E um dia, em pequenos grupos, eu quero estudar sobre a vida de Paulo, e você vai perceber uma coisa bem interessante sobre Paulo. Paulo morre esquecido, abandonado pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Ele fica sozinho em Roma, velho, doente, e ele é executado, provavelmente por ordem de Nero. Interessante, né? Nem sempre os homens de Deus, eles atingem a glória humana, mas com certeza atingem a glória que Deus, a glória de Deus, que a glória é sempre de Deus, não a glória do homem. E Paulo alcançou aquilo que ele queria, estar com Cristo. E deixou exemplo para que você e eu pudéssemos seguir. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar. Eu me preocupo com as dúvidas. Quando eu falo dúvida, querido, não é dúvida assim. Algumas pessoas perguntam, o pastor Isaías tem respondido muitas perguntas no rádio, né? As pessoas mandam muitas perguntas para lá, ele tem respondido todas aquelas, pelo menos que ele lê no ar, ele responde. As pessoas têm muitas dúvidas. E isso é normal e natural. Agora, minha preocupação maior não são com essas dúvidas. O pessoal estava perguntando sobre louvor essa semana para Isaías. Isso não me preocupa muito. A maior dúvida que me preocupa, o que eu falei no início do meu sermão? Sobre pessoas não salvas dentro da igreja, porque elas não entenderam o Evangelho ainda. Elas acham bonito vir para cá, ouvir o sax, guitarra, bateria, o teclado, o baixo, ouvir as vozes.
Até acham legal quando me ouvem ministrar, às vezes sim, às vezes não, às vezes eu pego mais pesado, às vezes eu pego um pouco mais light, né? Até acham legal, gostam do ambiente. Nós vamos ter uma reunião de homens, eu queria convidar todos os homens para estar conosco sexta-feira, vai ser bênção, vamos ter um salgadinho, um coquetel no final. Mas venha, 8 horas da noite, a gente vai estar junto, vamos ministrar uma palavra, vamos sentar, vamos conversar, vamos estreitar laços de amizade, de companheirismo, que é muito difícil entre homens. Sabe que lá fora as pessoas têm uma boa amizade por causa do copo de cerveja, né? Parece que Coca-Cola não traz amizade, não sei porquê, né? Tomar água, suco de laranja, qualquer coisa assim, né? Vamos ser amigos. Porque os teus problemas são os meus, são iguaizinhos. Uns mais, outros menos. Não tem diferença. Então eu quero convidar, você pode, confirme a tua presença com o Manuel, ele vai estar lá atrás, está com uma prancheta. Tem um custo só para a gente fazer o salgadinho, bolo, refrigerante, um negocinho, é bem legal. Confirme a tua presença com ele, é importante, ok? Amém? Eu sempre peço que tragam adolescentes, jovens a partir dos 16 anos para cima, né? Se você não tem de deixar teu filho pequeno, traga, mas se você tem de deixar, deixa com a mamãe. Mulher, libere teu marido, tá? Eu vou cuidar bem dele, fica tranquilo. Sexta-feira próxima, dia 25, amém? E na hora de sair também não esquece de procurar o Arli e a Carmen lá, levanta a mão aí. Eles vão estar lá. Nós temos nosso relógio de oração sábado que vem, meio-dia, precisamos de gente para orar, para clamar, para chorar diante de Deus pela igreja, pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem a fé. Amém, queridos? Mas a minha preocupação, que eu não esqueci qual é você estar aqui dentro e ainda não entender que você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não preciso te aceitar, Jesus, porque eu não tenho essa capacidade. Eu te peço que Tu me aceite. Que Tu me aceite, me perdoes. Habita no meu coração, na minha vida. Me receba como Teu filho adotado. Leia Romanos 8. Recebemos o Espírito de adoção. Em Cristo nós somos adotados por Deus, pelo sacrifício de Cristo. Me preocupa isso. Sabe que todas as pessoas quando saem por aquela porta, elas saem: eu sou salvo mesmo, sou filho de Deus, fui lavado pelo precioso sangue de Jesus. Tem convicção. Não, Deus é que sabe. Não é isso que a Bíblia fala, gente. Deus sabe, claro que Deus sabe. Eu não costumo fazer isso, né? Não costumo, porque se torna um jargão meio comum e às vezes cansativo. Mas às vezes eu faço de propósito, né? Que é você virar para a pessoa do lado e fazer uma pergunta para ela. Deus sabe se você é salvo ou não. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você sabe? Você tem certeza disso? Parafraseando o Silvio Santos. Nesse caso, querido, não pergunte para os universitários, que os universitários não vão poder te ajudar. Pergunte para o Espírito Santo. Você tem convicção que você já se arrependeu dos teus pecados? Você tem convicção que Jesus já entrou no teu coração e que Ele já trouxe o Espírito Santo para morar na tua vida? Nós, igreja, fazemos como João, batizamos na água e vamos batizar dia 23 de novembro, lá em Novo Hamburgo. Vamos ter um batismo de toda a região. Se você não é batizado ainda, a gente vai pegar o teu nome a partir da semana que vem, o Daniel vai estar cuidando disso. Vamos começar a ministrar sobre batismo. Nós batizamos na água, mas nós conhecemos aquele que batiza com o Espírito Santo, que nos enche do Espírito Santo. Amém? E onde você está? Eu não vou chamar você aqui na frente hoje. Onde você está? Porque salvação é algo muito pessoal. É você e Deus. É você e Deus. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Primeiro, você conhece o Deus que você serve? Segundo, você entende que Jesus é Salvador, que morreu para perdoar os teus pecados?
Terceiro, você se entende como um pecador que precisa se arrepender e confessar os teus pecados? Quarto, você crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para te perdoar? Então diga para o Senhor: Jesus, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Convencido que sou, pelo Espírito Santo, eu te peço, me recebe como teu filho e me ajuda a caminhar em tua presença. Jesus, eu quero morrer para a velha natureza carnal, para que tu possas gerar em mim uma nova natureza. Senhor, eu quero voltar para minha casa com a certeza e convicção de que eu sou teu filho, arrependido e perdoado, salvo por Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor. Eu quero que o Espírito Santo venha em minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito para andar em novidade de vida. Obrigado. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Eu queria terminar cantando esse cântico com vocês. Coloca para nós lá a letra. Tem? Preste atenção na letra. Ela fala muito o que eu falei hoje à noite. O teu lugar, minha vida como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Coração no teu jardim particular, vem regar-me com unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, minha vida é tua, minha vida como altar, um trono de louvor. eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. guarda o meu coração, Guarda, Senhor, o teu jardim particular. Senhor, faz chover nossa vida, regar-me com tua unção, para que possamos, ó para que eu Deus, possa exalar, Senhor, eu sei tudo que tu és em minha vida diária, tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado
Tão grande tu és, Senhor. Tão grande tu és, mas mesmo assim tu habitas em. Diga mais uma vez isso. Tão grande tu és, Tão Senhor. tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim, Senhor. Tão grande tu és, Senhor. Habita. Tão grande tu és, Senhor. Tão grande, maravilhoso. Tão grande, digno. Tão grande. Aleluia, Jesus. Tão grande. Dá-me, Senhor, tuas asas. Dá-me, Senhor, dá-me tuas asas pra te alcançar Declare isso. nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos, com toda a glória. tão grande tu és, Mas mesmo assim habitas em mim, tão grande grande tu és, mas mesmo assim tu habitas em mim. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Senhor, quão tremendo é a tua presença, Pai. Quão tremendo é a tua presença, Pai. Não é porque nós merecemos, é porque tu nos ama. Tu nos ama. Vai conosco essa semana, como tem sido sempre, Senhor. Senhor, Queremos ver a tua direção. mesmo sem merecer, Senhor. Nos ajuda a andar diante de ti. Somos fracos, mas tu és forte, Senhor. Somos falhos, mas tu nos conserta. Pecamos, mas tu nos perdoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Dê um abraço. Os irmãos estão em tua volta. Diga a eles: Deus é grande, mas está na tua vida. Deus te abençoe, querido. Te leve em paz ao teu lar nesta noite. Te dê uma semana de vitória e alegria na presença dEle, em nome de Jesus. Vá em paz. O Senhor é contigo. Até quinta-feira, culto de socorro e milagres. Amém? Amém? Venha.